Projeto Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região grava hoje uma entrevista com o Dr. Geraldo Vaz e vai nos contar um pouco da sua trajetória junto à advocacia trabalhista e como servidor do Tribunal, servidor da Justiça do Trabalho, que foi no início da sua carreira. Dr. Geraldo, muito obrigado pela deferência, é uma honra tê-lo conosco. A honra é minha. E eu queria que o senhor me dissesse a sua origem. O senhor nasceu aonde, doutor Geraldo? Eu nasci no sul de Goiás, Ipameri, uma cidade pequena que fica ali mais ou menos assentada ali sobre o nariz de Minas, o Triângulo Mineiro. Meu pai era bancário e gerente já mais no final de carreira, gerente de agências pequenas do Banco Comércio e Indústria. Então sofreu algumas mudanças ali na região. E de Minas, de Belo Horizonte, ele chegou até... passou por algumas cidades do interior de Minas, mas foi parar em Ipameri. Que é perto lá nasceram dois perto de Frutal, por ali. Mais ou menos perto. Conheço aquela região ali. Exatamente. E uma cidade pequena. Tinha de importante, na época, um quartel do Exército, uma unidade de infantaria. Mas, acho que, do que me lembro, pouco mais que isso. O senhor veio para cá quando? Eu vim para cá exatamente um ano, em 1965. Eu cheguei em Curitiba dia 5 de março de 1965. Mas o senhor ficou em Ipameri até essa época? Em Ipameri mesmo, muito pouco. Já saí de lá, nascemos lá, como disse, eu e meu irmão Sérgio Caçula. Saímos de lá, eu tinha 6 anos, 7 anos, para Ponte Nova, ainda no interior de Minas, e depois Belo Horizonte. Zona da Mata, terra da minha ex-sogra. Conheço lá também. Coincidência. Coincidência, muita coincidência. Porque um país tão grande... E Minas com 800 municípios, né? É muita coincidência. Mas aí o senhor estudou Direito em Belo Horizonte? Não, o curso de Direito eu fiz em Curitiba. Já fez em Curitiba? Todo ele na Santos Andrade, na Universidade Federal. Na Universidade Federal. Qual era a sua turma? Minha turma é de 69, que saiu em 73. Tá. Então, ano que vem, nessa época, estaremos completando 50 anos redondos, né, final do curso. Eu sou seu veterano de 2 anos. E aí eu sou calouro. Exatamente, o senhor é meu calouro. Doutor Geraldo, essa sua opção pelo direito, de onde veio? Veio da Justiça do Trabalho. Quando eu vim para cá, a minha pretensão, a minha ideia já de algum tempo era fazer um curso de arquitetura. Mas eu vim trabalhar na Justiça do Trabalho. E ali eu me aproximei bastante do direito. Meu irmão Floriano era juiz aqui, na época, aqui em Curitiba, na segunda junta, e eu trabalhei na primeira junta. E nesses anos eu fui conhecendo pessoas honradas, enfim, e fui mudando aos poucos, lentamente, a minha concepção de que servidor público também podia ser honesto e correto. Perfeito. E o curso de Direito me aproximava bastante, porque o direito do trabalho é um direito social, e então tinha tudo a ver com a minha formação na época, né? Era muito interessante aquela época. O senhor já pegou as juntas instaladas na Marechal Deodoro. Na Deodoro. Marechal Deodoro, no edifício do sindicato. Do comércio. Do comércio, né? Exatamente. Já eram 3 juntas. Não, época. Eram 2. Eram 2. Doutor Pedro Ribeiro Tavares era juiz da primeira. Isso. O Leonardo Abage era da segunda? Não. Floriano era da segunda. Primeiro. Antes tinha sido o doutor Júlio Malhadas, isso. Que havia feito uma permuta com o Floriano
num momento pós o golpe militar de 64. Sim. A situação do Floriano em Ponta Grossa ficou insustentável, ele foi perseguido, ameaçado de prisão, de morte, e foi retirado de Ponta Grossa pela ação corajosa de um médico amigo dele. Nessa época foi possível uma permuta com o Dr. Júlio, e o Dr. Júlio foi para a junta de Ponta Grossa, e ele veio para a segunda de Curitiba. O Floriano tinha sido colega de concurso do Dr. Pedro Tavares em São Paulo. Em Belo Horizonte. Estudaram e fizeram curso de Direito na mesma Faculdade de Direito de Belo Horizonte, da UFMG. O Dr. Pedro Tavares foi juiz estadual antes de ser juiz do trabalho, né? Parece tanto que sim, ele foi, tanto mas que no interior de Minas. Né? Em Unai. Exatamente. Até imaginei hoje, com os lapsos de memória, que ele tivesse nascido em Unai, mas não, ele foi juiz de direito. Na verdade, ele nasceu em Caculé, na Bahia. Caculé. Né? Mas todos o tinham, eu sempre o tive, e ele próprio preferia assim, mineiro, ser mineiro de formação, né, na verdade. Como eu também sempre acabei, para simplificar, sendo mineiro, e por conta da minha formação, já desde muito cedo em Belo Horizonte, né, nos primeiros anos. O senhor sabe, o Dr. Júlio Malhadas é um caso extremamente sui generis na Justiça do Trabalho Paranaense, né? Porque ele foi juiz nomeado, né, já nos anos 50, depois ele foi juiz de junta, já numa fase em que a Justiça do Trabalho fazia parte do judiciário, porque no início era um segmento administrativo. Não, acho que há uma pequena diferença. O doutor Júlio é juiz de carreira, que veio de São Paulo. Ele tinha, salvo engano, tinha sido promotor em São Paulo ou procurador em São Paulo. Perfeito. Eu tinha informação de que ele tinha Agora, o doutor Leonardo Abage foi juiz numa situação realmente sui generis. Ele era juiz suplente. Nunca houve mais nenhum juiz suplente. Ele era bacharel em Direito, era advogado e também exercia a magistratura nas eventuais ausências dos juízes de carreira das juntas de Curitiba, como juiz suplente. Perfeito. Então, em férias, em situações assim, ele exercia a condição de juiz suplente. Mais adiante, vários anos depois, ele fez concurso público também, e aí ingressou, ou não, acho que foi sem concurso. Ele se tornou juiz de carreira, ele ingressou na carreira. Isso, na carreira da magistratura. Exatamente, porque eu me lembro que quando houve a formação da primeira lista para o TRT-9, iria para o tribunal um dos juízes de Curitiba. Eram 3 na época. Sim. Pedro Tavares, da primeira, o Leonardo Abage da segunda e o Dr. Delvio na terceira. O Dr. Delvio foi juiz da segunda. Da segunda, então era que substituiu o Floriano, porque o Floriano acabou na época, havia essa possibilidade, ele optou por ela e se transferiu para São Paulo. Então, só lembrando que, na época, o Paraná fazia parte da segunda região, junto com São Paulo, onde tinha a sede na capital, a sede da região, o Tribunal Regional do Trabalho era lá, e o Paraná e Mato Grosso, todo o estado, né? Na perfeitamente. Época. Esses 3 estados formavam a segunda região. Bem, o senhor, quando formou-se bacharel em 73, a sua opção foi continuar como servidor ou dar início à carreira de advogado?
Foi deixar a Justiça do Trabalho. Então, já no final do ano de 73, eu pedi exoneração para o início de janeiro, período final de ano, de recesso, tinha uns dias de férias, mas para já estar liberado do trabalho na junta, na primeira junta, já a partir do início de janeiro, 74. Porque foi aberta uma porta para a advocacia, a única que tive na ocasião, para advogar no sudoeste do Paraná, em Pato Branco. Interessante. Então, embora casado há pouco tempo, já tinha um filho e tinha podido comprar primeiro imóvel para morar, para moradia, eu não combinava muito com o meu perfil, não. Combinaria mais se eu tivesse continuado trabalhando com o Dr. Pedro. A perspectiva da criação do tribunal não existia ainda, não se falava nessa criação. Mas ela ocorreu, por coincidência, bem na época em que eu já estava em Pato Branco advogando. Nesse escritório, era um grande escritório de advocacia do Dr. Jacinto Simões, um grande tribuno, foi deputado estadual, eleito pelo PTB, isso. Era muito conhecido na região. Enfim, e o Dr. Simões abriu as portas para pessoas como eu, que tinham marcas, vivíamos num regime sob uma ditadura, nessa época, muito dura, e um regime muito fechado. Não havia possibilidade para uma pessoa como eu advogar na cidade, não houve, pelo menos. E ele abriu as portas, não só para mim, mas como principalmente para outras pessoas, para o Edésio Passos, Cláudio Ribeiro, Luiz Salvador. Para mim também me indicaram meu nome, e eu nunca tinha conhecido Pato Branco, nem tinha ouvido falar na cidade. Pedi demissão e nos primeiros dias, 4, 5 de janeiro, desembarquei em Pato Branco. Uma aventura absolutamente... Uma coragem que hoje fico imaginando como eu fui capaz de tomar essa decisão, porque eu tinha amigos, tinha criado raízes na cidade, né? Já tinha exatamente 9 anos de Curitiba, casado com um filho bem posto no sentido profissional, porque era braço direito na época do Dr. Pedro. Enfim, mas fui advogar e fiquei por lá até final de 77, início de 78. Foram 4 anos de interior, numa advocacia variada, geral. Tenho essa dívida de gratidão com os meus colegas que me indicaram e claro, principalmente com o Jacinto Simões. O que fez o senhor voltar para Curitiba? Talvez a principal razão é que já tinha, nessa época, 2 filhos, e a possibilidade de continuar, de advogar, aí sim, nessa época, de dar início à advocacia em Curitiba. Durante esses 4 anos, houve mudança de várias situações, e algumas ideias, alguns amigos e colegas já tinham passado pelos períodos de prisão, por exemplo. O Edésio ficou preso na PM, depois saiu. Então, algumas possibilidades surgiram. E a ideia de formarmos um escritório que seria composto pelo Edésio, pelo Wilson Teixeira, Luiz Salvador e eu. Éramos amigos também, havia um grau de amizade já de alguns anos, de conhecimento pessoal, uma relação de amizade e profissional. E, enfim, definimos mais ou menos isso, combinamos a época,
E eu saía de cabeça erguida, procurei ser um bom profissional lá na cidade, deixei amigos, né? Tenho amigos até hoje. Pato Branco é uma cidade muito agradável. Assim, Sim, sim. Eu tenho uma assistente que é de Pato Branco. Olha, a melhor maneira de você se treinar para uma prova de resistência é você morar em Pato Branco, porque sobe e desce. Sobe e desce o tempo todo. Exatamente. Mas e tem de lá o André, meu filho, né? O filho é o segundo. Nasceu lá. O caçula que nasceu lá. Eu gosto muito de Pato Branco também. E o senhor veio para cá, aí sim, com advocacia trabalhista exclusivamente. Exclusivamente, exatamente. Exclusivamente de empregados também. De empregados. Essa era a definição. Uma advocacia trabalhista voltada à defesa apenas de empregados e trabalhadores. Essa marca eu mantive e mantenho até hoje. O senhor já pegou o tribunal na sua primeira configuração, né? Sim. Aquela configuração inicial. Na primeira. Nas primeiras sessões até, de certa forma. Porque criado em 76, até o tribunal se instalar, houve todo um processo de organização, de instalação, né? Isso. E ele se instala e ele começa a funcionar vários meses depois da criação. Né? Perfeito. A primeira sede ali na 24 de maio, né, numa casa bonita, um casarão bonito na 24 de maio, e mais adiante ele aí faz a mudança para Dr. Favre, né? 1212. Quase esquina com a Visconde de Guarapuava. Né? Perfeitamente. Funcionou muito tempo ali. Né? Como é que o senhor via o tribunal naquela época? Qual era aquela composição? Era uma composição mais progressista ou mais conservadora? Mais progressista. Mais progressista de alto nível. De alto nível. Juízes do Rio Grande, juízes aqui, né, do Paraná, Guimarães, como o doutor Pedro. Carmen Amin. Carmen, que veio de Santa Catarina, né, ela tinha sido juíza em Joinville, juíza do trabalho, de carreira. Guimarães Falcão, Wagner Gílio. O doutor Wagner, que veio de São Paulo, né, professor de Direito em São Paulo, da USP e também no interior. Enfim, os dois juízes do Rio Grande, né, doutor Alcides, que era do quinto. Alcides Munhoz, doutor José Luiz Guimarães Falcão, enfim, doutor Pedro Tavares, e na época os dois classistas, que um deles, agora nosso colega na advocacia, o doutor Alberto Manente, e o doutor Lacerda, né, que era classista de empregador. Né? Perfeitamente. Eu acho que não esqueci, doutor Tobias, que era do quinto da advocacia. Compunha o tribunal como o quinto da advocacia. É o que tinha menos experiência, era mais jovem também. Era mais jovem, ele vinha, na época, ele veio do governo do Estado. Salvo engano, era o governador Jaime Canet. Isso mesmo, era o governador Jaime Canet. O que o senhor lembra assim, da sua carreira como as causas mais marcantes nesses praticamente 50 anos de advocacia? Talvez a mais marcante mesmo, ou pelo menos que levou ao meu envolvimento, foi muito pouco tempo depois do meu retorno de Pato Branco, que foi a greve da construção civil aqui em Curitiba, né? Em 1979, quer dizer, um regime militar duríssimo, e os trabalhadores foram à rua espontaneamente, né? Não houve liderança da entidade sindical, que, ao contrário até do que me lembro e do que ocorreu, abandonou a categoria, e eles foram para a rua e cresceram e se multiplicaram.
E nessa ocasião eu fui designado pelo acompanhar e assessorá-los, que foi uma tentativa de começar a dar alguma forma àquela luta por melhores salários e condições de vida, e o arcebispado, a igreja, abriu as portas, não só para reuniões com uma massa de trabalhadores. Comissão de Justiça e Paz. A justiça, o grupo do Movimento Justiça e Paz ajudou bastante, participou também. Mas a Cúria Metropolitana abriu a sede, ali na Jaime Reis, uma sede, um palácio bispal, né, para que houvessem reuniões ali. E eu fui indicado pelo arcebispo da época, até nem me lembro agora Dom mais. Pedro Fedalto. Fiquei com a delegação, nunca recebi uma procuração escrita me constituindo para isso. Mas isso foi uma forma, estava outorgada por eles, do arcebispado, para que eu acompanhasse. E meu envolvimento, fiquei liberado das outras tarefas do escritório para isso. 24 horas por dia, e isso me envolveu demais no sentido de que eu fiquei à disposição disso. Passei naqueles dias todos a trabalhar com a categoria. Então, por certo que a Justiça do Trabalho ingressaria nisso, né? Realmente ingressou, foi ajuizado o dissídio, e foi a ocasião em que eu tive, inclusive, primeiros contatos com a presidência do tribunal, por telefone, porque ia ver o julgamento do dissídio. Enfim, foi muito marcante pelo número de pessoas que aquilo envolveu. Quanto tempo levou a greve? Não saberia dizer exatamente a greve em si, mas o processo e o envolvimento meu e da própria categoria, né, por algumas lideranças, de forma mais concentrada, talvez cerca de um mês, mas ela se desdobrou num grupo que se organizou, do qual eu continuei participando, e até a primeira eleição, em que esse grupo que cresceu, se fortaleceu, ao qual eu continuei vinculado, e que disputou as eleições, porque havia uma crítica muito dura à diretoria do sindicato, que estava lá há muitos anos, mas que as pretensões e as perspectivas não eram as mesmas, né? Do enfrentamento e, enfim, de uma linha de defesa dos direitos daquela classe trabalhadora da construção civil de forma mais efetiva. E esse grupo se transformou quando as eleições se abriram em chapa 2 e ganhamos a eleição. O grupo ganhou a eleição. Foi uma vitória. E não poderia deixar de me referir a várias pessoas que ajudaram nisso, né? Fique à vontade. Arquitetos que fizeram cartazes para impressos virarem material de campanha, né? Uma dentista, Regina, que trabalhou comigo, e com Eliane, professora, que se dedicaram, se debruçaram e acompanharam esse grupo até a vitória das eleições. Na época era secretário, não, era do Ministério do Trabalho, delegado regional do trabalho, o general Massa, aqui, e que se recusou a dar posse. Esse grupo não interessava para ele. Então, ele não deu posse, houve necessidade de eu trabalhar, e aí também o escritório me protegeu, me amparou, me deu espaço, fazia parte da nossa pretensão isso, e eu fiquei por conta de elaborar um mandado de segurança na Justiça Federal para obter uma liminar para garantir a posse
daqueles 20 e tantos, porque senão iriam para a rua, demitidos. Algumas situações que até ocorreram nesse sentido, duríssimas, né? A família com a pessoa desempregada. A Justiça Federal acolheu o mandado de segurança? E houve um juiz, me escapa agora o nome dele, mas houve um juiz que despachou e concedeu a liminar. E ainda assim o general Massa resistiu. Mas houve a reintegração, houve vamos dizer assim, a integração dessa chapa no sindicato, que era ali na praça, próximo ali, depois da Praça Osório, aquele largo ali, entre a 15 e a Deodoro. Sei, a Praça Zacarias. A Praça Zacarias. A sede do sindicato era ali na Praça Zacarias. E me lembro bem que as assembleias desse numeroso grupo de trabalhadores da construção civil, as assembleias se realizaram na Praça do Atlético, onde havia uma arquibancada, um espaço próprio ali para teatro, enfim. Onde eu consegui chegar depois de passar por uma barreira de pessoal de policiais militares que cercaram a praça inteira. Então, houve um conflito com a polícia civil, com a polícia militar, em determinados locais e momentos, né? Então, foi uma greve que o próprio setor aqui do tribunal tem documentação vasta sobre isso, né? É uma greve histórica. Histórica, exatamente. Mas, enfim, o que também me lembro bem de muitos, no tempo ainda em que Santa Catarina, porque com a instalação do tribunal aqui, o Paraná se agregou a Santa Catarina, formando a 9ª região. Alguns anos depois, Santa Catarina se desprende e forma, depois da Constituição de 88, que previa um tribunal regional em cada estado, né? E Santa Catarina passa a ser a 12ª região, e o Paraná aí fica sozinho como 9ª, né? E antes, muitas ações que a gente acompanhava perante o tribunal, cuja origem eram lá de Santa Catarina, principalmente daquela região mineira de Criciúma, trabalhadores que trabalhavam em Minas, né? E nesse período que eu me refiro, da primeira composição do tribunal, e como foi importante a participação como juízes convocados ao longo de alguns anos que vinham de Santa Catarina. O tribunal foi grandioso na época. O senhor pegou, portanto, aquela época mais difícil. Eu me lembro que participei de algumas assembleias da Comissão de Justiça e Paz na sede da Cúria Metropolitana, inclusive naquela prisão dos professores de 1977, que o Edésio também foi vítima. Aquilo é de 79. 79, pois é. E aquilo teve um apoio da Cúria fundamental também. Teve. E da Comissão de Justiça e Paz também, me lembro bem. Que era dirigido pelo advogado Newton Stadler de Souza. Isso eu me lembro bem, porque ele era um homem muito austero, mas era muito rigoroso também, né? Sim. E o senhor viveu essa época e viveu o início da democratização do país, né? Sim. E a partir daí, Vitório Tancredo, Constituição de 88. O Brasil sofreu uma revolução jurídica com a Constituição de 88, doutor Geraldo? Para melhor? Não diria que foi uma revolução, mas foi um marco importantíssimo para a democracia, né?
para o restabelecimento da democracia no país, né? A Constituição, claro, pode estar sujeita, ou sempre esteve sujeita a muitas críticas, mas ela é um marco, né? O Ulisses Guimarães foi importantíssimo, a meu ver, no todo o processo constituinte, né? Como avalista da Constituinte. Né? O próprio tribunal modificou muito a sua composição ao longo desse tempo e, num determinado momento, houve a extinção dos classistas. Como é que o senhor vê essa mudança na composição do tribunal sem os classistas? O senhor acha que foi benéfico ou não? Acho que foi benéfico. Foi. Acho. A ideia originária ela foi sendo desvirtuada com o passar do tempo, né? E além de desvirtuada, cada vez mais descabida, né? A representação classista foi se tornando e se tornou um cabide de emprego, enfim, não justificava mais. Acho que se o país uma grande coisa deve ao Fernando Henrique, foi o fim da representação classista nos moldes da ideia originária e do que ela se tornou. Né? Perfeito. Então, e o senhor acompanhou também a mudança do processo do papel para o processo digital. E de como é que se deu essa evolução e como é que o senhor sentiu essa mudança na sua atividade rotineira? Né? Ela me pegou em cheio. A mudança gradativa, lenta, vagarosa, mas que uma hora chegaria e chegou, né? E está aí, né? Não há mais retorno. Então, não deixa de ser uma evolução. Imagino que muitos advogados mais antigos, que é o meu caso agora, ainda tenham dificuldades e as formas postas em vigor, as dificuldades do PJE, né? Para ainda não adiantarem não falar dos últimos 3 anos da pandemia, né? Mas, enfim, a evolução que foi implantada, né? E de forma lenta e vagarosa, agora já posta aí em vigor, realmente tornaram irreversível, a diferença é brutal. Né? E me lembro dos primeiros movimentos, segundo, e posso me enganar, mas uma das primeiras providências tomadas aqui no âmbito do Paraná, na 9ª região da Justiça do Trabalho, foram do doutor Indalécio Gomes Neto, que se desfez de uma frota de veículos, de carros que o tribunal mantinha de algum tempo, e para que fosse utilizado aqueles recursos com a venda desses veículos, para que fossem utilizadas na aquisição de equipamentos, coisas assim. Enfim, um passo importantíssimo, né, para avançar nessa evolução, que ainda continua, né, que persiste. Ainda não é possível dizer que chegamos ao final. Ela está aí, está evoluindo. O período da pandemia dificultou bastante a necessidade do trabalho em casa. Agora, 3 anos depois, já passou a haver necessidade de retomada também do trabalho presencial. Essa tem sido uma decisão aí das instâncias superiores, né, de volta. E como se fazer isso, a questão dos espaços públicos, né, de utilização disso, porque o trabalho em casa, o trabalho em home office, de fato, significou também, trouxe algumas vantagens, né, de vários tipos, seja até para melhoria do desempenho, do desenvolvimento do trabalho,
como economia da utilização de prédios públicos, né? Desde as questões de energia, enfim. É irreversível e ainda há aí pela frente, certamente, muita coisa a ser feita, né? Mas o progresso, indubitavelmente, chegou, né? Chegou. O senhor continua atuando em tempo integral, doutor Geraldo? Não, de forma alguma. Eu fui num processo mais ou menos calculado, fui deixando a advocacia. A advocacia pessoal direta de atender a pessoa, elaborar uma ação, juizar, aguardar a primeira audiência, instrução, sentença, recurso. Há alguns anos, houve um momento que eu determinei, eu preciso parar lá adiante. Para parar lá adiante, eu preciso começar a encerrar aqui. Houve alguns adiamentos, algumas ações ainda que surgiram, mas houve um momento que, enfim, eu deixei de ajuizar as ações e continuei com o meu trabalho que já vinha de décadas. Da mesma forma, que era o trabalho perante o tribunal, que eu já desenvolvia desde quando voltei de Pato Branco e passei, no início de 78, a advogar aqui em Curitiba, que era o trabalho perante o tribunal, no início com uma composição, depois ele se desdobrou em 2 turmas, e depois em 3, 4, 5. Bom, hoje são 7 turmas, mas eu fui encerrando todas aquelas ações que eu tinha ajuizado. Algumas que duraram 10 anos, 12 anos, 15 anos, elas foram terminando aos poucos, e eu fui me dedicando apenas à advocacia para alguns colegas de algumas cidades do interior perante o tribunal. Mas nessa fase, já há cerca de 14, 15 anos, os 2 filhos também já tinham concluído o curso, já estavam inscritos na ordem, tinham interesse na advocacia, enfim, passaram a advogar comigo, advogamos algum tempo juntos, formamos uma sociedade, os 3, e eu ainda continuei durante esse período também atuando no tribunal. Mas houve um momento que realmente, até considero que uma data que poderia ter assim como final da minha atividade perante o tribunal, que foi muito intensa, muito desgastante. E essa intensidade e esse desgaste eu sempre entendi. Não é só para mim, também para os juízes, né? Gera um cansaço, vai ficando exaustivo ouvir tantas vezes por semana a mesma pessoa, enfim. Mas eu passei a achar que uma data marcante para ter como encerramento dessa minha atuação de tantos anos e tão intensa perante o tribunal, o mês de setembro de 2018. Porque em setembro de 2018 eu fui honrado com uma homenagem. Uma homenagem do tribunal, e me deram um título de comendador, enfim, eu e 2 colegas advogados também. Então, eu considerei que, acho que era uma época boa para realmente, além disso, Roberto e André já estavam enfronhados na advocacia, eu considerei assim, um marco importante como fim da minha atuação perante o tribunal na advocacia, né? De modo que considero hoje que... Agora, depois disso, mesmo considerando esse marco, eu continuo ligado não só ao trabalho do escritório,
Compareço, não vou diariamente ao escritório pela manhã, costumo chegar cedo, 7h30, 15 para as 8, 20 para as 8, já estou no escritório, mas fico toda a parte da manhã por aí. E nesses espaços ajudo numa coisa ou noutra, dou palpite numa coisa ou noutra, faço um contato ou outro e cuido de coisas minhas também, de modo que o tribunal meio ficou livre da minha, sua presença, da minha atuação, sua atuação, que pretendi que fosse sempre correta, né? O senhor se arrepende de alguma coisa nessa trajetória toda, doutor Geraldo? Arrependimento, realmente não tem. Talvez algumas modificações, sim, mas nada de arrependimento, né? Talvez eu pudesse ter sido tão combativo como procurei ser, porque achava que era um dever profissional, mas poderia ser menos, não sei, talvez menos insistente ou menos chato, ou algo assim. Mas não tenho nenhum grande motivo para me arrepender, não. Valeu a pena, então? Acho que valeu a pena a advocacia que fiz, do lado que tomei, por uma tomada de posição pessoal, ideológica, enfim. E durante alguns anos também procurei devolver de alguma forma, durante vários anos, devolver de alguma forma o que eu tinha recebido do povo. Estudei numa escola pública de alto nível, né? E as minhas despesas de escola, do que me lembro, se reduziam assim, a 10 cruzeiros por conta de uma carteira estudantil. Então, era necessário que eu devolvesse um tanto, né, às pessoas mais necessitadas, de alguma forma. Isso eu procurei fazer. Os mais carentes, é uma maneira, né, achava que devia retribuir, né? Sem dúvida. Como é que o senhor vê a advocacia do empregado hoje? Advocacia? A advocacia do empregado hoje, a advocacia trabalhista, dos seus colegas do lado do empregado? Os níveis variam bastante, né? Muitos. Porque cresceu demais, né, doutor Geraldo? Cresceu demais. Às vezes, vejo com uma certa decepção a advocacia. Sobreviver da profissão faz parte. A advocacia também é uma forma da sobrevivência, de vida, enfim. Mas também há e houve, né, uma piora de qualidade nesse sentido, né? Em alguns aspectos houve muita piora. Em outros aspectos, a Justiça do Trabalho do Paraná sofreu uma grande melhora. Eu, como já dito, trabalhei como servidor da Justiça do Trabalho quase 10 anos, de 1965 a 1973, completos 9 anos. Na sede da Marechal Deodoro, na sede que foi, durante muitos anos, a Marechal Deodoro. E a Justiça do Trabalho, nessa época, embora tivesse, na maior parte do tempo, 2 juntas presididas, uma pelo honrado juiz Pedro Ribeiro Tavares, a quem sempre admirei, e pelo Floriano Vaz da Silva, meu irmão, que também era um juiz correto, ambos juízes de um perfil ilibado. Mas a Justiça do Trabalho, durante anos, ali convivia com escritórios de advocacia no próprio prédio e na periferia.
aquela situação sempre me deixou muito indignado, porque eu não entendia como era possível que 2 magistrados, 2 juízes de carreira, como Pedro e Floriano, podiam conviver com aquilo. De alguma forma, aquilo devia ser enfrentado. Com o passar dos anos, isso desapareceu. Com a mudança da Justiça do Trabalho para Ébano Pereira, no prédio onde ela esteve há algum tempo, e essa mudança ocorreu no período que eu estava em Pato Branco, essa mudança, de certa forma, pôs fim a esse tipo de advocacia em que as pessoas eram constrangidas e muitas vezes enganadas, porque quem caçava os clientes e os reclamantes não diziam desde o início: olha, aqui se vou te levar para um escritório de advocacia, ou vai ser um advogado. Nada disso. Para muita gente, em muitos momentos, eu via isso, eu convivi com isso. As pessoas poderiam, até determinado momento, até não sei que fase da conversa e de assinatura de procuração e tudo, ainda acreditar que estavam já na Justiça do Trabalho. No mesmo prédio, vários escritórios naquele prédio enfim, essas situações extremas, né, aconteceram durante muito tempo. E ainda houve gente que deixa esse meio, esse tipo de advocacia, desse padrão, desse nível, e se torna juiz classista. E faz carreira como juiz classista, e com o passar dos anos já chega a ser juiz classista do tribunal. Enfim, isso faz parte da história do tribunal. E faz parte da história, claro, da Justiça do Trabalho do Paraná. E certamente coisas parecidas aconteceram também em outros lugares, né? Não é privilégio aqui do Paraná. Mas gostaria de ressaltar essas situações, o quanto sei, desapareceram. Da mesma forma que desapareceu, na prática, o ajuizamento das ações diretas, né? As ações verbais, aquelas que depois de algum tempo eu, começando ali nos idos de 66, 67, 68, cheguei a fazer várias. E, inclusive, acreditando que eu podia ser, né, um bom servidor, procurar fazer direito. As coisas desse tipo, né, e tantas outras. Eu fiz de tudo na Justiça do Trabalho, de tudo um pouco. Gostava de organizar, arrumar as coisas, né? Enfim. Foi um período rico, porque acabou determinando rumos da minha vida, né? O próprio rumo profissional, a atividade profissional, que até hoje, de certa forma, está aí presente. Impacta. Né? O senhor viu esse crescimento todo da Justiça do Trabalho, que ela estava muito restrita à capital e a poucas juntas no interior, né? Naquela época que o senhor era servidor. Sim, poucas juntas no estado, né? Todo, né? Via Londrina, Ponta Grossa, Paranaguá. Foz também, mas Foz mais adiante. Eram muito poucas, né? Exatamente. A Justiça do Trabalho, ela espalhou-se pelo Estado, e eu acho que ao longo desses 50 anos, aí, ou quase, um pouco mais do que isso, né? 60, vamos dizer assim, porque o Pedro Tavares chegou aqui em 62 e já estava instalada, né? Então, nós estamos aí com mais de 60 anos daquela época. Eu cheguei em 65? Sim, chegou em 65. Mas
eu acho que ela ganhou um respeito muito grande, né, da sociedade, porque as pessoas não sabiam direito o que era a justiça do trabalho. O senhor concorda com isso? Concordo. Ela cresceu, se fortaleceu e ela passou... de fato, se a gente tomasse aquela época da agora, não só pelo tamanho, pelo número, né, mas pela atuação, pela presença dela, né, na sociedade. Então, eu acho que houve mesmo isso, a justiça do trabalho, e a importância dela. Né, Pois é. O que mais o senhor gostaria de acrescentar, doutor Geraldo? Posso perguntar? Pode, claro. Desculpa chegar atrasado, depois a gente edita isso. Sim. Eu não sei se tiveram a oportunidade de falar sobre o Estatuto do Trabalhador Rural. Não falei. A gente descobriu aí em algumas anotações que a substituição entre a troca de funções, de juntas entre o doutor Júlio Malhades e o doutor Floriano, um indo para Ponta Grossa e o outro vindo. Ele falou. Falou disso? Falou disso, sim. Sobre 64? Foi por conta do movimento, do golpe militar. Tá. Então isso era bem importante a gente ter. Mas não teve a ver com o estatuto da... Não. Teve a ver com o regime militar e a situação criada depois de 1º de abril de 64. Que aí houve, de fato... Ameaçado, né? O Floriano foi ameaçado de morte. Ele saiu de Ponta Grossa de madrugada, no porta-malas, se eu não me engano, de um carro de um médico, amigo dele, que o tirou da cidade, porque havia empregadores que o tinham como um juiz de esquerda, ou coisas do gênero. Né? As situações semelhantes ocorreram em outras cidades, como Campo Grande, em várias outras cidades, inclusive do Nordeste, com desfechos até mais graves. Né? Os primeiros dias do... Só mais um. Não, fica você. Outra coisa que eu achei interessante, que a criação da junta de Paranaguá é simultânea à de União da Vitória, o que demonstra uma relevância econômica de União da Vitória, que não tem a mesma proporção da de hoje. Alguém, o senhor consegue lembrar ou fazer algum resgate de qual era, por que a União da Vitória era tão, necessitava tanto de justiça do trabalho, ou simultaneamente a Paranaguá, que é um porto? Não saberia dizer o porquê disso. Aliás, a lembrança que eu tenho é de Paranaguá mais antiga que a União da Vitória, por conta das questões relacionadas aos trabalhadores do porto. Isso. Né? E depois por conta também de empresas montadoras que se instalaram lá por perto. Né? Então, Paranaguá foi e ficou muito sobrecarregada durante alguns anos na fase inicial. Eu gostaria de fazer um acréscimo. Quantos acréscimos o senhor quiser? Eu tenho mais uma pergunta a lhe fazer. Pois não, vamos à pergunta. Não, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da personalidade do Pedro Tavares. Eu convivi muito com ele durante muitos anos. Sim. E ele sempre foi uma pessoa que não economizava críticas ao governo militar, por exemplo. Ele circulava muito bem em todas as áreas, mas ele sempre foi uma pessoa com uma visão muito independente e claramente uma visão de esquerda, mas tinha o respeito da sociedade de uma maneira geral. O senhor conviveu com a família, como eu convivi. Com o Pedro Simão, filho dele. Exatamente, Simão Pedro. Que Simão da Pedro. Faixa de idade do meu irmão caçula. Como
Como é que foi essa coisa de conviver tanto tempo com o doutor Pedro, o senhor trabalhando ao lado dele e convivendo com a família? Foi uma grande lição de vida, né? Porque o doutor Pedro, esse perfil que você já traçou aí algumas pinceladas, podemos acrescentar, imagino que não teremos divergência quanto a isso, e o Pedro Tavares era um democrata, né? Era, exatamente. Uma pessoa com tendência de esquerda, assim, mas culto, lia muito, e literatura, do modo geral, uma formação humanista, um perfil democrata de uma independência absoluta, eu sempre achei. Era uma das lições que ele me passava. Porque nesse período de 9 anos que eu estive sob a chefia dele, ele era o chefe maior. Abaixo dele havia a diretora de secretaria, chefe de secretaria. Primeiro, dona Corina Cordélia Portes do Amaral. E depois, em substituição à dona Corina, a dona Eda Silveira Knauer. A dona Eda Silveira Knauer substituía a dona Corina em férias e depois substituiu definitivamente quando da aposentadoria da dona Corina. Nesse período todo, ele convivia muito bem, naturalmente, mas com independência, inclusive com o conjunto de advogados. O doutor Pedro era capaz lidava, inclusive, muito bem com a advocacia, do modo geral, mas sempre independente, muito simples, despojado, enfim, leal. É difícil essa postura dele como juiz-presidente da primeira junta, claro que é o perfil desse magistrado, né? E que depois vai para o tribunal, leva para o tribunal. E aquele tribunal, que talvez não tenham conhecido como eu, no seu formato mais simples, mais singelo, na Dr. Favre, por exemplo, esse tribunal também cresce, ele muda de tamanho, de postura, né, de peso, de importância na própria sociedade, né, de varas em poucos juízos, depois das juntas, as varas. Em poucas cidades, isso se multiplica, né? Juízos em quantas cidades, né, no interior do Paraná. E o juiz Pedro Tavares foi presidente desta corte, né? De modo que, durante alguns anos... E foi juiz até a sua aposentadoria. E, na minha vida de servidor e depois de advogado, eu pude conviver com ele nas mais variadas situações. A primeira delas foi antes da minha vinda, quando eu saí de Belo Horizonte e vim a Curitiba fazer um concurso público para o qual eu me inscrevi para o cargo de servente. E o presidente da comissão de concurso era o doutor Pedro. E houve provas teóricas, simples, mas houve, e provas práticas. Uma das provas práticas era lavar um banheiro. E o Instituto de Açúcar e do Álcool emprestou para a comissão de concurso o prédio deles, a sede deles no edifício Asa. E o concurso se realizou ali, nessa prova prática, me deram balde, sabão e coisa para lavar a privada, o banheiro e tudo. E eu me lembro dele, de terno, era o presidente da comissão de concurso, juiz titular da primeira junta, ele abrindo a porta para me olhar fazendo a prova. É simbólico, mas, olha... Enfim,
Até essas coisas Pedro Tavares fez. E ver o concurso se realizando. Eu tinha vindo do interior, nasci em Goiás, vivia no interior de Minas, estava vindo de Belo Horizonte, porque o meu irmão deu orientação. Venha a Curitiba, faça concurso público, entra, se inscreva para servente, etc. Alguns anos depois, esse concurso deve ter sido em 63 ou 64, talvez. Em 65 eu desembarquei em Curitiba para trabalhar na primeira junta, sob o comando dele. Em 1971 eu fui preso. Eu estava trabalhando, fazendo audiência com ele, e chegaram no prédio da junta os policiais, agentes do Exército, do DOPS, Polícia Estadual, e a Polícia Federal. 1971. 71. 1971, exatamente dia 14 de outubro de 71. E nesse dia, 14 de outubro, tinha acabado de chegar no início do expediente, começava por volta de meio-dia, 15 para meio-dia, tinha chegado a Célia, com quem eu era casado, que estava esperando o primeiro filho, que é o Roberto, advogado hoje, aí no tribunal. E o Pedro Tavares avisou a ela, tem aí o pessoal da polícia para levar. E eu estava fazendo audiência, e ele exigiu dos três que houvesse mandado de prisão. Estavam fazendo prisões, era comum aqui também, sem mandado. Então, famílias e amigos não sabiam, prenderam, mas e daí, onde é que está a pessoa? Ele falou, só leva funcionário meu com mandado de prisão. Eles retornaram ao quartel do Exército, na Praça Rui Barbosa. O delegado da Polícia Federal assinou um mandado de prisão, e eles voltaram. E o Pedro falou, não vai, ele vai terminar o trabalho dele aqui. Eu terminei lá, fazendo audiência normalmente, não fiquei sabendo de nada, ele não me disse nada. Mas aí, por volta de 5 e pouco, já era a última audiência, ele me chamou no gabinete, na sala dele, que era um gabinete do lado da sala de audiência, e me mostrou o mandado de prisão. Eles vieram aí para te levar. Foi ali no momento, certo baque, opa, tem que me preparar. E ainda havia uma audiência para ser feita, e eu fui fazer a audiência, tomei alguns cuidados, tinha uma lista de nomes de gente que tinha contribuído para a soltura, para voltar à vida. Um colega nosso, que cumpriu pena no AUD há algum tempo, Vitório Sorochuk, e, enfim, coisas desse gênero, e aí fiquei preparado. Terminada a audiência, aí me levaram. A Célia, que tinha chegado de São Paulo, tinha ficado me esperando para irmos juntos para casa. Ela não foi para minha casa, ela foi para a casa do Pedro. Essa noite dormiu lá. E 2 dias depois, o Beto nasceu. Então, 2 dias depois da minha prisão, nasceu o primeiro filho. E até me levaram. O hospital era próximo ali do quartel do Exército. Me levaram lá para vê-lo durante uns 10 minutos. Meio evacuaram, armados, os metralhadores e tal. Enfim. Passado cerca de 40 dias, o juiz auditor, que era o juiz civil, um ótimo juiz, ótima pessoa, fez uma reunião com todos os presos. Eu fui transferido do quartel do Exército para a Polícia Federal. Provavelmente, muito provavelmente, essas coisas que não se tem como tirar limpo, porque a dona Eda era sobrinha do comandante da região militar, que tinha sede ali na parte de cima onde eu tinha sido levado. E houve ali uma identificação rápida, porque ela, sabendo da prisão, ela ligou para o tio. E alguma pessoa do gabinete dele ligou para o porão e confirmaram que aquele fulano, Geraldo das Contas,
tinha chegado lá, estava lá. Isso com certeza, mudou bastante a forma de tratamento. Tanto que depois me levaram para ver o Roberto, recém-nascido, e me levaram para a Polícia Federal, onde a história era diferente, o trato era diferente, a relação era diferente. E o delegado de Polícia Federal da época, Raul Ketter, me falou mais de uma vez, aqui comigo é diferente. De modo que colegas que estavam no quartel, torturados, derrubados, eu não passei por isso. Na Polícia Federal era diferente. Enfim, e o juiz Pedro Tavares, eu o indiquei como testemunha. Ele foi minha testemunha na auditoria militar no curso do processo. Ele prestou um depoimento normal. Eu era funcionário da junta que ele era presidente, eu era um bom servidor. Ele chegou a dizer que eu levava serviço, às vezes, para fazer no final de semana em casa. De fato, fazia isso mesmo. Tinha uma estatística chata de fazer, preencher um mapa desse tamanho. Eu fazia isso. Mas e o Pedro tinha um conhecimento com o juiz Ramiro. Eram amigos por serem juízes, por se entenderem intelectualmente. O Pedro, que sempre leu muita literatura, e o Ramiro também. Enfim, foi uma coincidência eu estar sob a chefia de um juiz progressista, de um democrata, e sob também a presidência para julgamento de um juiz certamente democrata, porque ele não fazia parte, ele era de formação dele, ele fez concurso, bacharel em Direito, fez concurso, tinha esse cargo, e estava aqui, coincidentemente, no Paraná. Mas eu queria dizer que, alguns dias depois, eu voltei para o trabalho. Me soltaram, saí, a Célia, com o filho recém-nascido, já tinham sido levadas para São Paulo, para ficar com a família dela lá, a casa fechada. A polícia invadiu a casa, ficou na casa alguns dias, porque recebia gente que, inclusive um colega e amigo, colega de turma meu, que foi visitar a Célia porque a Célia estava grávida para ter filho, coisas assim, e a polícia mandou entrar. Esse período, enfim, passado o julgamento, ou passado a conclusão do inquérito, e solto, eu voltei para casa, e no dia seguinte eu voltei a trabalhar. Eu não sofri zero, nenhuma represália ou crítica, nada. Ao contrário. Foi organizado uma espécie de como fazia muito naquele tempo na junta, aniversário de alguém, lá na sala do café, aí um bolo, uma coisa. E, enfim, apenas a chefia falou, Geraldo, é melhor você ficar os próximos dias trabalhando ali no arquivo morto, que fica trancado, para evitar, né, pode ter curiosidade. Eu tenho impressão, já até procurei saber, tentei saber, mas eu não consegui assim, nenhuma informação, alguma confirmação de que tenha havido alguma outra, na época, alguma outra prisão de servidor da Justiça do Trabalho na região, né, que abrangia São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Na segunda região, que tivesse sido preso e, daí a pouco, retornado a trabalhar. Mais ou menos na minha situação. Não descobri registro de uma situação semelhante. E eu tenho essa gratidão, que começa com Pedro e passa por Dona Eda e pelos meus colegas, né, da época de primeira junta. Só havia duas, né, primeira e segunda junta.
a época não apontava muito para isso. Viver aquele tempo hoje exige uma certa abstração, né? É difícil. O senhor foi condenado? Não, fui absolvido, fui solto, acompanhei todo o processo, nas datas que tinha que comparecer na auditoria eu compareci, não faltei. O Floriano contratou um advogado, por conta dele, na época, que eu mantive, eu poderia ter mudado, mas não alterei nada, que foi meu advogado, o professor René Ariel Dott, e que era professor da minha escola na época, né? A quem, em uma ocasião, eu prestei homenagem em nome dos alunos, pela defesa que tinha feito de um outro colega e tal, numa sala de aula cheia, com mais de 100 pessoas, e fizemos a entrega a ele de uma placa. Mas fui absolvido. Mas fica o registro, né, desse episódio, de uma prisão de alguém, aluno da Faculdade de Direito, trabalhando, e que depois retorna e volta normalmente ao trabalho, né? Por uma coincidência, hoje de manhã, o Vitório me ligou. Vitório Sorotio. Vitório Sorotio. É coincidência enorme. Coincidência enorme. Você tem algum contato com ele, certamente. Ele é presidente da Sociedade Ucraniana. É uma figura, né? É uma figura muito boa, eu gosto muito dele. Ele, sim, ficou no AU muito tempo. Né? Depois ficou exilado. Né? O senhor disse que queria acrescentar mais alguma coisa. Não, eram essas referências ao Pedro, eu acho que isso faz parte, compõe a personalidade de um juiz, o comportamento que ele teve, né, a postura dele, dentro de tantas outras coisas. Para acrescentar, talvez lembrá-lo, Hernani, que em passados anos, e como advogado, eu tive a oportunidade profissional, por necessidade profissional, de atuar perante o Pedro. Quando ele presidia sessões do Pleno, por exemplo, ele presidia a sessão, estou lá inscrito, o trabalho não faltou perante o tribunal ao longo desses muitos anos. Então, eu tive ocasiões de diversas vezes exercitar a minha profissão no tribunal pleno, perante o tribunal pleno, sob a presidência do Pedro Tavares. Para quem começou fazendo normalmente, mas de forma muito simples, né? E em algumas ações mais importantes, outras menos, mas me dirigir a ele era de igual para igual, anos depois, né? Aquela pessoa que ficava ali do lado esquerdo dele, depois, na máquina, na tribuna, né? E na tribuna. De fato, uma mudança. E a convicção sentia isso, né? Sem falsa modéstia, a convicção de que não tinha faltado, né? Não faltava com a verdade, com as coisas. Verdade. Ou, em outras palavras, o funcionário dele não o envergonhava. Isso é verdade. Doutor Geraldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Peço desculpas, fraquejo, mas... faz parte do jogo, né? Emoção. Faz parte do jogo. Não é possível viver sem emoção, né? Muito obrigado pela oportunidade. Ora. É uma honra também para mim, me sentir assim, bem honrado do seu convite, da sua elegância. Considere que o convite não é meu, o convite é da desembargadora Ana Carolina. Eu sou muito agradecido, doutora Ana, perante quem também já trabalhei bastante e espero nunca tê-la decepcionado. Não, ela o tem na mais alta conta e gostaria de encontrá-lo hoje. Ela até havia pedido
Mas ela acabou aí suspendendo isso por causa de outros compromissos. Ela foi obrigada a viajar. Então, Eu ainda peço então que fique também, claro, aí nos registros, ainda que eventualmente fora do ar, que da gravação, meus agradecimentos à doutora Ana Carolina, quem admiro muito. Da mesma forma, doutor Geraldo. Muito obrigado. Estamos à sua disposição. Muito obrigado.